Boa noite. Quarta-feira, 14 de outubro. Hoje vamos discutir a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Em nosso estúdio, o advogado e professor da Unesp, Carlos Napolitano. Você vai ver também. Em sessão da Câmara esvaziada, vereadores são acusados de aproveitar festa do Dia das Crianças para se promoverem. Alunos do curso de Engenharia Mecânica da Unesp aplicam conhecimentos da sala de aula na construção de um carro para competição. A sessão da Câmara desta semana demorou para começar por falta de quórum. Quando os vereadores resolveram aparecer, alguns foram acusados de se autopromoverem em cima de uma festa do Dia das Crianças. Membros da ONG que organizou, melhor dizendo, o evento, disseram que eles não contribuíram, mas posaram para fotos. A sessão foi aberta às 2 da tarde, mas logo foi suspensa. O motivo? Não havia o número mínimo de 6 vereadores para iniciar as discussões, como prevê o regimento interno. Quando os trabalhos começaram, a presença de representantes de uma ONG mobilizou a atenção dos parlamentares. Eles foram protestar contra a aparição de 3 vereadores num evento social de distribuição de brinquedos organizado pela entidade. Segundo eles, a ação ocorrida no Jardim Redentor no último domingo não teve qualquer ajuda dos vereadores, que teriam se aproveitado do evento para se promoverem. Minha festa não era uma festa política, era voltado para a comunidade, para a periferia. Porque eu passei na Câmara, pedi ajuda, ninguém me ajudou aqui nessa Câmara. Não me mandaram um pirulito para a criança. Agora me aparece no jornal do lado de carro de brinquedo. E realmente quem fez a festa não está aqui. Isso é justo? A foto divulgada pelo Jornal da Cidade na última segunda-feira foi enviada pela assessoria de imprensa de uma das empresas patrocinadoras da ação no Jardim Redentor. Segundo os parlamentares, eles foram convidados por essa empresa para comparecerem ao evento. É um evento público, numa praça pública. Estive presente com a minha família lá, porque é um evento importante, né, que envolve toda a comunidade, sem nenhum viés político em relação a isso. O homem público tem que respeitar qualquer tipo de opinião, e eu respeito, mas o papel meu naquele momento era simplesmente de estar presente com a comunidade. É uma região que a gente tem um carinho muito grande. Eu morei no Parque Paulista, que é um bairro anexo ao Redentor, durante 16 anos. A igreja ao qual eu congrego é 4 quadras dessa praça onde ocorreu esse evento. Nós temos sempre essa iniciativa de eventos, principalmente Dia das Crianças, como também no Natal, em levarmos um pouquinho de alegria ao menos favorecido. Você já viu esse homem lá? Algum dia te deu presente? Não. Quem que faz a festa para vocês? O Bolsonaro. Precisa responder? Durante a sessão, Lima Júnior também manifestou preocupação com o anúncio da Prefeitura de cortes em horas extras dos funcionários das unidades de saúde. Além disso, também haveria mudanças nos horários de atendimento à população. O vereador diz temer pela qualidade de serviços prestados. Nós estamos preocupados com que o serviço público ele chegue à sociedade com a qualidade que o povo merece. E nós estamos vendo que o prefeito ele se encontra numa situação muito complicada, né, onde a lei de responsabilidade fiscal está batendo as suas portas. Hoje ele gasta mais de quase 52% com folha de pagamento. Esse percentual vai aumentar porque a arrecadação do município está caindo e as suas contas podem ser rejeitadas pelo Tribunal de Contas e no futuro ser sujeito a uma ação de improbidade administrativa. Já o vereador Marquinhos usou a tribuna para falar dos casos de violência cometidos contra agentes de trânsito na cidade. Segundo ele, a Endurbe deveria estudar uma nova forma de notificar os motoristas irregulares para garantir a integridade física dos funcionários. A própria pessoa, o orientador do trânsito, que faz a venda do talão, detectando um carro no centro da cidade que esteja sem esse talão rotativo, deixa ali uma notificação de regularidade de tarifa, constando que essa pessoa tem 24 horas para se dirigir até a Endurbe e faça a aquisição de um talão
com 10 unidades. E aí sim, se em 24 horas a pessoa não regularizar aquela questão, aí sim essa pessoa seria notificada. Sobre a suspensão do pagamento de horas extras para os médicos, o prefeito Rodrigo Agostinho esteve ontem aqui no Nesp Notícias e comentou o assunto. Ele explicou que para suprir a diminuição da carga horária de médicos, que não vão mais poder acumular tantas horas extras, o município vai incentivar que outros profissionais da própria rede passem a cumprir os plantões aos fins de semana. Entre os projetos em discussão na sessão de ontem, a lei que institui o programa de parcerias público-privadas em Bauru foi adiada novamente. O texto foi retirado da pauta porque recebeu 6 novas emendas. Elas serão analisadas pelas comissões permanentes da Casa. A agressão ao funcionário da Indurb, ocorrida ontem em Bauru e que repercutiu na Câmara, mobilizou hoje os 44 agentes do Grupo de Operações no Trânsito. Eles suspenderam os trabalhos em protesto até que seja realizada uma reunião entre os agentes e a direção da Indurb. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa municipal, os trabalhadores reivindicam o pagamento de um adicional de periculosidade, no valor de 30% dos salários. Pedem ainda que sejam feitas ações de conscientização com os motoristas da cidade. A Indurb ainda estuda uma data para organizar um encontro. Veja os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde chove apenas na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o sol predominou. A previsão é de que nesta quinta e sexta-feira o tempo permaneça estável em todo o estado de São Paulo. Bauru segue com céu aberto nos próximos dias. Agora a umidade do ar é baixa, de apenas 28%. Temos ventos de brisa a 5 km por hora. Hoje a variação térmica foi grande. Os termômetros foram dos 18 aos 36 graus. Amanhã a mínima prevista é de 22 e a máxima, de novo, de 36 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto PAC Baja da Unesp, aqui em Bauru. São alunos dos cursos de Engenharia e Relações Públicas que desenvolvem um carro para competir com segurança em terrenos que exigem potência do motor. Voltamos num instante só. Alunos dos cursos de Engenharia e de Relações Públicas da Unesp em Bauru colocam à prova todo o conhecimento aprendido em sala de aula para participar de uma competição. Eles precisam montar um carro que seja capaz de correr com segurança em terrenos em condições adversas. É o projeto PAC Baja Unesp, que você conhece agora. Um sonho de toda criança que brinca de carrinho é realidade para esses estudantes de Engenharia Mecânica da Unesp. Mas aqui a brincadeira é coisa séria. Eles constroem o próprio veículo. Trata-se de um desafio lançado a universitários de todo o país. Trabalhar nas etapas de montagem de carros de competição e participar de campeonatos nacionais. A ideia é aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e preparar os alunos para o mercado de trabalho. Esse projeto ele nasceu como uma competição da SAE, Society Automotive Engineer, que eles propuseram essa competição. Começou inicialmente com 7 veículos, 7 faculdades aqui de São Paulo. Depois ela foi tomando vulto e agora está a nível nacional. E alunos de engenharia mecânica, principalmente, e físicos, né, do Brasil inteiro. O projeto envolve várias fases, que vão da elaboração do projeto do carro à montagem final de cada peça. O objetivo é colocar em pista off-road um veículo que seja robusto, resistente e principalmente seguro. Cada aluno tem uma função específica. Dante, por exemplo, é responsável por uma das áreas mais exigidas na competição, a segurança. A prova de segurança é a primeira prova que a gente passa quando a gente chega no CPA. Não pode ter nenhuma aresta cortante no carro, não pode ter nenhuma aresta cortante nas partes externas, que é onde os comissários possam pegar no carro caso tenha um caso de capotamento. Os extintores têm que estar todos ok, então ela é bem cobrada, assim.
capitão da equipe, Jean, é quem organiza as várias frentes de trabalho. É como se ele fosse um presidente ou diretor de uma grande montadora de veículos. O capitão ele tem como função fazer a interligação entre a equipe, a universidade e também fazer e buscar tudo aquilo que a equipe precisa para acontecer o projeto. E se existe um carro de competição, é preciso que alguém faça o divertido papel do piloto. No Baja de Bauru, essa função cabe ao Ian, que considera o papel de muita utilidade para quando chegar ao mercado de trabalho. Se você for entrar numa parte que envolva ser piloto de teste, por exemplo, ou até experiência em condução de veículos diferentes, na parte fora de estrada mesmo, acho que você vai ter uma vantagem em relação a alguém que não teve essa experiência de vida. Os alunos são unânimes. Além de se divertirem, enxergam o projeto como uma verdadeira aula prática de muito aprendizado. Aqui dentro da equipe você vivencia várias oportunidades para desempenhar tanto um papel social, que a gente faz vários trabalhos sociais dentro do Baja, quanto trabalhar a própria parte pessoal. Tanto de entender como você relacionar com pessoas quando você está liderando uma equipe, quanto ser gerenciado por algum líder, entrega de prazos e todo esse tipo de coisa que você vai ser cobrado como engenheiro depois que você sair da faculdade. O que nos aproxima do real mercado de trabalho é principalmente a questão da segmentação da produção que a gente faz aqui no Baja. A gente divide a construção e projeto do carro em 5 partes, que é o que a gente acredita que aconteça nas principais montadoras, pela questão da otimização da produção. Para o coordenador do projeto, o histórico de ex-estudantes que ocupam posições de prestígio em montadoras indica que o Baja conta pontos importantes para o currículo dos participantes. Esse é um diferencial que as indústrias estão dando grande valorização, porque eles já têm uma experiência de trabalhar em grupo, de resolver problema. Então, os entrevistadores, os contratantes, quando vê no currículo do aluno que ele participou do Baja, do Aero, ele tem um peso muito mais significativo do que uma iniciação científica. No próximo bloco, o assunto é um possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. A rejeição das contas do governo seria argumento suficiente para a abertura do processo? Quem ajuda a gente a entender esse cenário é o advogado e professor da Unesp, Carlo Napolitano. O intervalo é bem curto, voltamos já já. O parecer do Tribunal de Contas da União sobre o orçamento de 2014 do governo federal chegou ao Congresso na semana passada. O documento recomenda que as contas da presidente Dilma Rousseff sejam rejeitadas. O texto deve passar ainda por avaliação da Comissão Mista de Orçamento antes de ser apreciado pelos demais parlamentares. Para nos ajudar a entender se essa recomendação seria argumento suficiente para a abertura de um processo de impeachment, convidamos o advogado e professor da Unesp em Bauru, Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite, Larissa. Carlo, para a gente entender como funciona esse processo, o Tribunal de Contas da União, ele analisa que informações e quais foram as principais irregularidades que ele indicou? O Tribunal de Contas da União, na verdade, ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional para fazer a avaliação de todas as contas da Presidência da República, do Poder Executivo da União, durante o período anual. Então, são todos os gastos, todas as transações financeiras. É uma análise contábil, financeira e orçamentária dos gastos do Poder Executivo da União. Então, são todas as informações sobre esses balanços financeiros, a circulação dos recursos dentro da administração pública. E que irregularidades eles encontraram que eles indicam que esse orçamento seja rejeitado? Então, foram apontadas diversas irregularidades, né, segundo o parecer do Tribunal de Contas da União, mas o que tem sido mais comentado são as famosas pedaladas fiscais, né, que configuraria o não repasse de dinheiro, né, do orçamento para entidades privadas e públicas. E isso, de alguma forma, poderia maquiar um pouco o orçamento da União. Ou seja, aparentemente, em um determinado momento, a União teria dinheiro em caixa, mas, na verdade, já estaria comprometido com esses repasses para outras atividades, né? Como o pagamento de Bolsa Família, parcelamento da Minha Casa Minha Vida e aí por diante. Então, isso talvez criaria uma falsa impressão
de que o caixa do governo estivesse regular e em ordem. E, na verdade, houve ali segundo o TCU, obviamente, uma manipulação nessas fontes de recursos, nos repasses de recursos, e, por isso, o apontamento da suposta irregularidade. O que é importante frisar é que o TCU é um órgão auxiliar, ele não julga as contas da presidência, ele auxilia o Congresso Nacional a fazer o julgamento. Então, esse parecer negativo não tem impacto prático nenhum? No momento, nenhum. É apenas um indicativo de um parecer técnico, né, de um órgão que é consultivo técnico, de que alguma irregularidade aconteceu. Quem tem a competência exclusiva para fazer a apreciação de mérito das contas da Presidência da República é o Congresso Nacional. Isso está estabelecido no artigo 49 da Constituição Federal. Ou seja, quem vai julgar de fato as contas da presidência é o Congresso Nacional. E perguntando-se se pode o Congresso Nacional recusar o parecer e tomar uma outra providência, isso é perfeitamente possível. É difícil de acontecer, mas é possível. E o contrário, se o Congresso confirmar o parecer e rejeitar as contas da presidente, o que pode acontecer? Então, tem se falado muito na possibilidade do impeachment. No entanto, o crime de responsabilidade, que seria uma das formas para iniciar um processo de impeachment, ele está previsto no texto constitucional e ele é regulamentado por uma lei especial. E o próprio texto constitucional estabelece isso, que os crimes de responsabilidades devem ter previsão em lei especial. Essa lei especial é uma lei de 1950. Não é? Numa leitura rápida e inicial do texto dessa lei, quando ela abre o capítulo e fala de crimes de responsabilidade relacionados à lei orçamentária, eu não consegui encontrar nenhuma situação que justificasse ali as pedaladas, ou que justificasse que as pedaladas seriam uma hipótese de crime de responsabilidade. Então, o que virá, né, se por acaso, ou até provavelmente o Congresso Nacional rejeitar as contas, haverá uma grande discussão, uma grande briga jurídica para tentar encaixar essa rejeição de contas como a modalidade de crime de responsabilidade, especificamente nesse capítulo referente à lei orçamentária, uma irregularidade relacionada à lei orçamentária. E isso, de alguma forma, já foi feito, está sendo feito. Né? O próprio Partido dos Trabalhadores já tem pareceres de juristas famosos que indicam que não é um motivo por si só para iniciar um processo de impeachment, enquanto os partidos de oposição também devem estar municiados de inúmeros pareceres também de juristas famosos, indicando que há possibilidade. Então vai ser travado ali uma grande discussão jurídica, até mesmo judicial, talvez isso vá até para os tribunais, para definir se há ou não a hipótese, o cabimento de um crime de responsabilidade pela rejeição de contas. Como você mesmo já apontou, Carlos, a oposição está se mobilizando com base nessas informações e pediu para que 2 juristas, que são considerados os juristas que têm o texto mais consistente até o momento de pedido de impeachment, para que eles reescrevessem esse pedido com base nessas novas informações do Tribunal de Contas da União, para evitar que eles sejam questionados, o que eles vão acrescentar que não havia antes nesse pedido? Então, a solicitação do impeachment, que foi solicitado pelo jurista Hélio Bicudo e também uma outra solicitação do Miguel Reale Júnior, eles se baseiam na hipótese do crime de responsabilidade, tendo em vista a rejeição de contas de 2014. Né? Acontece que o próprio texto constitucional fala que o presidente não pode ser responsabilizado por atos fora do exercício do mandato. Né? A gente sabe que a presidente Dilma foi presidente até 2014, foi reeleita e iniciou um segundo mandato. Então, também é uma divergência de interpretação em relação a isso. Se ela pode sofrer um processo de impeachment, um crime de responsabilidade, tendo em vista uma ação que ela tenha tido praticada no mandato anterior. Né? Então, há uma divergência. Se é possível ou se dá para se reconhecer uma continuidade do mandato e aí sim a rejeição das contas, se for o motivo para o impeachment, ela sofreu o processo, ou se haveria necessidade de ela cometer algum ato de crime de responsabilidade durante a vigência do atual mandato. Essa é a grande jogada do argumento desses 2 juristas, ou seja, eles estão querendo fazer um aditamento, ou seja, um complemento à solicitação anterior do pedido de impeachment para incluir a informação que a presidente Dilma teria, o governo Dilma teria,
nesse ano de 2015 também praticado as tais das pedaladas. Quer dizer, o argumento é mostrar que neste mandato ela continuaria praticando essas irregularidades. E daí romperia essa divergência jurídica de que ela não teria cometido um ato neste mandato. Ela continua cometendo e já haveria uma rejeição de contas do período anterior de 2014. Então, mas essas próprias irregularidades, como você já bem disse, não está claro se elas são argumentos suficientes para um processo. Então a gente deve voltar a falar sobre esse assunto aqui, não é, Carlos? Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a sua contribuição. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã a gente volta ao vivo, em nosso horário normal, às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.